Bom dia, pessoal, na paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cleo com Amor ao Ponto. E hoje a gente traz mais um vídeo para vocês de uma tag em parceria com nossas amigas, que também vão estar gravando essa tag, respondendo perguntas e respostas, tá bom? Aqui a gente vai estar lendo o título da nossa tag, que é A natureza revela a bondade de Deus. Tag perguntas e respostas. E aqui eu vou estar no nome das meninas que vai participar conosco dessa tag. E já peço a vocês que assim que vocês terminarem de assistir o meu vídeo, vão lá assistir o vídeo das nossas amiguinhas também. Porque cada uma tem respostas diferentes, tá? E já convido a todos vocês, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Acione o sininho de notificação. Deixe o seu comentário, tá? Que a gente vai responder com muito carinho, com muita dedicação, deixando aquele coraçãozinho para vocês maravilhoso, tá bom? E as meninas participantes são Cleo com Amor ao Ponto, que é o meu canal, Cantinho da Teteca, Duartes, Leda Dicas, Vem que tem variedades, Jussara Barbosa, Edvânia Marta Muniz, Lúcia Baldo, Adorando e Deus Cuidando, com Silviane Oliveira. Essas são as meninas que vai participar conosco. E vocês vão lá conferir o vídeo de cada uma das meninas também. Roda a vinheta e vamos pro vídeo. Aqui a gente vai estar dando início às perguntas, tá? Da nossa tag, que fala sobre a natureza. Nossa, sobre a natureza é muito legal, né, pessoal? Porque quem não ama a natureza, né? Quem não ama? Eu sou apaixonada pela natureza. Então, a primeira pergunta é: quais são as 3 questões ambientais mais importantes? A mudança climática, a poluição e a perda de biodiversidade. A mudança climática, a atmosfera e os oceanos são sobrecarregados de carbono. O aquecimento global é uma consequência do aumento do efeito estufa. A poluição. A poluição do ar nas águas e nos solos é um problema global. A poluição do ar causa doenças respiratórias. A poluição nas águas causa doenças, prejuízo no abastecimento. A poluição no solo é causada pelo acúmulo de lixo e pelo uso de agrotóxico. E perda de biodiversidade, a extinção de espécies está ocorrendo em terra e no mar. A degradação do solo torna o solo inútil e infértil. E a destruição de florestas ricas em espécies está ocorrendo especialmente nos trópicos. Como a gente vê, né, pessoal? A natureza requer cuidados, né? Requer cuidados, que a gente cuida da natureza, que hoje as pessoas hoje não estão nem aí para a natureza, não estão cuidando da natureza. Eles estão, o ser humano hoje em dia, eles estão trabalhando para destruir a natureza, não cuidar, né? Porque a natureza, na verdade, ela requer cuidados. Cuidados, em muitos e muitos e outros sentidos, né? Então, a poluição, vocês sabem que é uma coisa que polui tudo, né? A mudança climática também é muito importante. Então, o que a gente puder fazer para a gente preservar a natureza é importante. Se você puder cuidar, ajudar a divulgar, a, a cuidar da natureza, gente, não tem coisa melhor no mundo do que você saber que a natureza existe e que a natureza é preservada, né? Essa é a resposta da número 1. Vamos para a número 2. Você saberia informar quais são os 5 tipos ambientais? A resposta da número 2 são: os 5 tipos de meios ambientais são o natural, o artificial, cultural, do trabalho e patrimônio genético.
Já os 5 tipos de riscos ambientais são o físico, né? O químico, o biológicos e o ergonômicos de acidentes. Essa é a resposta da número 2. Mas tem outras e outras respostas também que você pode responder essa pergunta com outra resposta, tá? Mas essas são os 5 tipos, né, ambientais. A pergunta de número 3. Você tem hábito de reciclar? Sim, a gente recicla tudo. A gente, geralmente, como a gente sabe que a natureza requer cuidados, a gente recicla tudo de quanto coisa que a gente usa em casa, a gente recicla tudo. Tudo, tudo. E além de tudo aquilo que a gente não usa, que a gente vê que não dá para reciclar, a gente junta, né? E a gente toca fogo, a gente não joga fora para largar no quintal, ou que seja no pasto. A gente não faz isso. A gente junta aquilo que a gente não recicla, a gente junta e toca fogo. Outras vezes a gente cava um buraco e joga dentro, né? Mas geralmente aqui onde a gente mora, a gente faz é tocar fogo. Por quê? Separar o lixo. Separar o lixo reciclável é um hábito sustentável que ajuda a preservar o meio ambiente, né? A gente tem que preservar o meio ambiente. E a gente andando nessas estradas fora, a gente vê tanto lixo jogado na beira das estradas, sacola plástica, né? Que a gente sabe que vai prejudicar a natureza. Enfim, a gente fica muito triste, né? Com a atitude do ser humano, dele não saber cuidar, não saber preservar o meio ambiente, porque sabe que ali está poluindo, aquela poluição não vai contaminar só uma pessoa e outra, vai contaminar todos que sobrevivem naquele ambiente ali contaminado, porque não cuidam, né, da natureza, não cuidam do meio ambiente. Isso é muito triste a gente ver. A pergunta de número 4. Quais são os impactos da ação humana na natureza? Os impactos humanos são vários, né, pessoal? São vários. A poluição, desmatamento, mudanças climáticas, extinção de espécie. Tudo isso são impactos humanos na natureza. Porque quantos e quantos a gente não vê desmatamento por aí? As pessoas desmatando tudo, não lembra que precisa de ter uma reserva na terra para preservar a água, né? Porque a água requer sombra, né? Ela requer árvore ao seu redor, porque ela ficando, como se diz, destampada, não tem como ela ter aquela fonte ali para ela ter a vida, né? Que a água necessita de ter um lugar para ela distribuir águas para outro lugar, né? Então, o desmatamento hoje tá em todo lugar, né? Todo lugar tem desmatamento, as pessoas acabando com tudo e também esse negócio das pessoas bater veneno, né, na terra, matando as árvores, destruindo tudo, né? É muito triste a gente ver o desabamento da natureza, né? A destruição. É muito triste. Eu fico muito triste quando eu vejo. Fico muito triste mesmo, né? Falando sério pra vocês, porque a natureza ela é linda, né? A natureza ela é de Deus, foi deixada por Deus, com suas árvores, com suas, né, suas belezas, com suas imagens, com suas paisagens. E hoje a natureza tá destruída, né? Vamos para a pergunta de número 5. Que ações prejudicam o meio ambiente e o que podemos fazer para amenizar? O que podemos fazer para amenizar diminuir, né? Diminuir o desmatamento, a poluição do ar e da água, o acúmulo de lixo, né? Porque hoje em dia, quantos e quantos lugares você anda e vê aqueles acúmulos de lixo, né? E para amenizar esses impactos, podemos adotar hábitos sustentáveis ao nosso dia a dia. E ações que prejudicam o meio ambiente, desmatamento, poluição do ar,
poluição da água, acúmulo de lixo e mineração. É o que a gente mais vê hoje, né? E para amenizar esses impactos, reduzir o consumo de produtos descartáveis, separar o lixo, usar sacolas retornáveis, economizar água, economizar energia, plantar árvores, que hoje a gente quase não vê árvore, mas as pessoas derrubam tudo, destrói tudo, né? Reciclar o lixo, que é o importante que a gente tá aqui, né, pedindo para as pessoas reciclar o lixo, denunciar crimes ambientais, evitar jogar lixo no chão, porque a gente pode ir no supermercado, pode comprar um cestinho para você estar colocando seu lixo ali, e depois você tá recolhendo ele para descartar aquele lixo, mas não jogar na natureza, né, gente? Jogar no quintal. Você tem um lugar próprio para você jogar o seu lixo, para você depois você queimar aquele lixo ali, para não poluir o ar, não poluir a natureza, né? Evitar jogar óleos lubrificantes na rede de esgoto, que é hoje o que mais acontece hoje, né? É muito triste. A gente trouxe essa tag para falar sobre a natureza, porque geralmente tá dessa maneira que a gente tá falando. A natureza tá destruída por o próprio ser humano, porque ele não sabe o que é preservar a natureza, não sabe o que é cuidar da natureza. Então, essa é a resposta número 5, tá, gente? Vamos cuidar mais da natureza. Plantar árvore. Se você ama planta, planta árvore. Tanto que é lindo você ter uma árvore perto da sua casa, fazer uma sombra para você sentar ali debaixo, até me fazer colocar uma mesa ali com as cadeiras e você se sentir à vontade debaixo daquela árvore ali, contar histórias e mais histórias e mais histórias. É muito legal. Então vamos para a pergunta de número 6. Que relação existe entre a natureza e o ser humano? É uma pergunta muito boa, né? E vamos responder essa pergunta. O ser humano é a natureza e a natureza tem uma relação interdependência, pois ambos dependem um do outro para sobreviver, né? Nós dependemos da natureza para sobreviver. O ser humano é uma parte da natureza e depende do meio ambiente para se sustentar. Eu vou deixar aqui alguns exemplos aqui. Como o ser humano depende da natureza, tá, gente? Eu respondi essa questão com muita dedicação, tá? E eu acrescentei um pouquinho mais ela. A natureza fornece os recursos necessários para a vida, como a água, ar, alimento e abrigo. A natureza também nutre a alma, proporcionando tranquilidade, criatividade e um sentimento de pertencimento. Olha que é linda a natureza. A natureza é fundamental para o equilíbrio mental e emocional dos seres humanos. Como o ser humano pode se conectar com a natureza? Respeitar o ciclo de cada ser, fazer sua parte num processo participativo e sustentável. Cuidar dos resíduos gerados e reverenciar a terra. Adotar um estilo de vida mais sombrio. Reduzir a pegada ecológica e conectar-se com a natureza, seja caminhando em um parque sentindo a brisa do mar ou simplesmente admirando o nascer do sol. Não é lindo? A gente tá ali numa praia, a gente vê o nascer do sol, o pôr do sol. Então, isso tudo faz parte da natureza. E quantos rios, mar, lago contaminado que você não pode tomar da água, você não pode banhar por falta de atenção do ser humano. Falta de amor do ser humano com a natureza, né? Então, é muito triste a gente ver o que está acontecendo hoje com a natureza. Se as pessoas parassem e pensassem, gente, vamos cuidar mais da natureza, vamos amar a natureza, porque a natureza foi deixada por Deus.
A natureza faz parte de Deus. Mas da forma que vai, se as pessoas não parar para pensar, eu não sei o que vai acontecer com a natureza daqui para frente. Porque ela tá totalmente destruída. A pergunta de número 7. Você saberia explicar sobre o aquecimento global? Vamos tentar, né? O aquecimento global é o aumento anormal da temperatura média do planeta registrado nos últimos anos. Esse fenômeno está diretamente relacionado às ações antrópicas, atividades do homem. Viu como está? Essa é a resposta número 7. Tudo difícil, né? Temos que amar a natureza, porque se Deus não tiver misericórdia do ser humano, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, gente. Eu falo sério para vocês. A pergunta de número 8. Quais são as principais causas do desmatamento? As principais causas do desmatamento são a expansão da agropecuária, a urbanização e a exploração de recursos naturais. Essas atividades são desenvolvidas pelo ser humano e são responsáveis pela maioria dos desmatamentos. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês sobre isso aqui, tá, gente? É muito sério isso aqui. Causa do desmatamento. Agropecuária, a expansão da criação de gado e de monocultivos, como soja, milhos e algodão. A urbanização é o crescimento das cidades e a instalação de indústrias. É o que está causando tudo isso. Exploração de recursos naturais, a extração de madeiras, minérios e a caça e pesca. Queimadas, uso do fogo para limpar a terra, que pode ser intencional ou criminoso. Desmatamento ilegal, a remoção da cobertura vegetal sem autorização. Essas são as causas do desmatamento, tá, gente? Então, essa é a resposta da número 8, tá? Vamos para a número 9. Como podemos reduzir a poluição do ar? Para reduzir a poluição do ar, você pode preferir o transporte público, a bicicleta ou a caminhada. A energia, investir em energia, limpar como solar, eólica e hidrelétricas. Lixo, separar o lixo reciclável e evitar o uso de sacolas plásticas. Áreas verdes. Manter e criar áreas verdes como os parques, praças e jardins. Mudanças e hábitos. Evitar o uso de agrotóxico, preferir alimentos mais leves e evitar frituras. Consumo. Reduzir o consumo de combustíveis fósseis como petróleo e gasolina. Descarte. Descartar o óleo de cozinha de forma adequada. Queimadas, evitar queimadas e incêndios. Iluminação, substituir as lâmpadas da fábrica por lâmpadas LED. Essas são a resposta da número 9, como podemos reduzir, né, a poluição do ar. Então, é dessa forma aqui. Se a gente fizer, pelo menos a terça metade do que pede, né, já ajuda bastante. Agora vamos para a pergunta de número 10. O que é a biodiversidade? A biodiversidade é a variedade de vida no planeta, incluindo todos os seres vivos, desde as plantas até os micro-organismos. Também considera as relações entre espécies de ecossistemas que elas vivem. Essa é a resposta da número 10, tá, gente? Vamos para a pergunta de número 11. Quais são as principais ameaças à
biodiversidades? A resposta de número 11. A poluição no solo e as alterações em seus usos devidos às atividades como os desmatamentos das florestas impactam de forma negativa nos ecossistemas e nas espécies que os compõem. Essa é a resposta número 11, tá? Vamos para a pergunta de número 12. Como podemos proteger a biodiversidade? Consumir de forma sustentável, como podemos consumir, né? Perdão. A pergunta de número 12, né? Como podemos proteger a biodiversidade? Consumir de forma sustentável, evitar desperdício, comprar produtos orgânicos, reutilizar embalagens e optar por produtos biodegradáveis. Reduzir o uso de produtos químicos, evitar o uso de produtos químicos poluentes próximo a rios e não jogar óleo no ralo. Essa é a forma que a gente, né, podemos proteger a biodiversidade. Essa é a pergunta de número, a resposta de número 11. Aí a resposta número 12, pessoal, perdão. A pergunta de número 13. O que é um ecossistema? Um ecossistema é um conjunto de seres vivos e não vivos que interagem entre si e com o ambiente em que vivem, tá? Essa é a resposta número 12. Vamos para a número 13. Perdão, pessoal. Essa é a resposta número 13, né? Agora a gente vai para a pergunta 14. A 14. O que podemos incluir nos principais tipos de ecossistema? Os principais tipos de ecossistema são formados por componentes bióticos e abióticos que interagem entre si. Componentes bióticos, seres vivos como plantas, animais, fungos, bactérias e outros micro-organismos. Os componentes, partes do ambiente sem vida, como solo, rocha, areia, atmosfera, como vento e precipitações, água, luz solar e minerais. Esses são os principais tipos de ecossistema que a gente pode incluir, né? Essa é a resposta da número 15. 15 não, 14. Agora vamos para a pergunta de número 15. Como os ecossistemas são afetados pelas mudanças climáticas? Afetam a disponibilidade de água, tornando-as mais escassas em mais regiões. O aquecimento global agrava os períodos de seca em regiões onde a falta de água já é comum e leva a um risco maior de secas agrícolas, afetando plantações e secas ecológicas, aumentando a vulnerabilidade dos ecossistemas. Essa é a resposta da número 15. Vamos para a pergunta de número 16. O que consiste na conservação do meio ambiente? Explique um pouco. A mudança do meio ambiente é uma alteração que pode ser causada por fatores naturais ou pela ação humana. Essas alterações podem ser negativas para o ecossistema e pode incluir perda de biodiversidade, extinção de espécies, destruição de habitats, desaparências de manguezais, redução de camada de ozônio, escassez de águas, secas agrícolas, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar. Algumas das mudanças ambientais são poluição do ar, na água e dos solos,
desmatamentos e queimada, caça e pesca, introdução de espécies exóticas, a ação humana sobre a natureza como a extração de recursos de forma não sustentável, queima de combustíveis fósseis para gerar energia, destruição das florestas para criar fazendas ou pastagem. Esta é a resposta número 16. A 17. Quais são as principais estratégias de conservação? As principais estratégias de conservação são o uso racional dos recursos naturais, a proteção de áreas naturais e a educação ambiental. O uso racional dos recursos naturais, economizar água e energia, reciclar o lixo, manter uma relação harmônica entre o homem e a natureza, né? Porque hoje em dia o homem está sendo inimigo da natureza. Por quê? Porque ele não cuida da natureza, ele está destruindo a natureza com as próprias mãos. Então, gente, vamos ter mais amor pela natureza, né? Como a Bíblia fala, vamos ter amor ao próximo. Então, se a gente tem amor ao próximo, vamos amar a natureza. Porque a natureza foi deixada por Deus com as suas lindas paisagens, com as suas lindas árvores. Essa é a resposta da número 17. Vamos para a pergunta de número 18. Como podemos promover a conservação? Para promover a conservação, você pode reduzir o consumo, diminuir o consumo de carne, o tempo no banho e o uso de eletrodoméstico. Tá? Aí tem várias e outras respostas também que você pode estar colocando aqui, mas eu vou deixar só essa porque eu não quero que meu vídeo fique longo. Mas se a gente for entrar, estudar, falar sobre a natureza, tem vários e vários sentidos que fala para você separar o lixo, reciclar o lixo, em plástico, vidro, metal e papelão, é tudo para cuidar da natureza, né, gente? Então vamos para a pergunta de número 19. Para finalizar, explique um pouco sobre a sustentabilidade. Nós vamos falar um pouco sobre a sustentabilidade, tá, pessoal? A sustentabilidade é a capacidade de algo se manter e se conservar ao longo do tempo, sem comprometer as gerações futuras. A sustentabilidade busca equilibrar o uso de recursos naturais com a preservação do meio ambiente. Para isso, considera 3 dimensões: social, ambiental e econômica. A sustentabilidade social valorização das culturas locais, melhoria do bem-estar, redução da iniquidade social, justiça social e respeito aos direitos humanos. A sustentabilidade ambiental, conservação dos recursos naturais, redução de degradação do meio ambiente. A sustentabilidade econômica, crescimento econômico ético e justo e eficiência operacional e redução de custo. A sustentabilidade, a minha língua está enrolada, pessoal. A sustentabilidade é um princípio que está no centro de muitas discussões pelo mundo. A comunidade científica concluiu que é impossível continuar a explorar os recursos naturais de forma descontrolada. A palavra sustentável vem do latim sustentare, que significa sustentar, defender, favorecer, apoiar, conservar e cuidar. Então, gente, vamos cuidar, né? Vamos conservar, vamos favorecer, apoiar a natureza, né? Porque é tão lindo a gente cuidar da natureza, ver a criação da natureza, né? É muito lindo, gente. É muito. Quem não tem essa maturidade de preservar a natureza, preservar o meio ambiente, gente, vamos cuidar mais da natureza, porque ela é linda. A natureza ela é linda. Mas nesses últimos tempos a natureza está triste com o que vem acontecendo, com o desabamento de árvore, tudo, enfim, né? Com a destruição de tudo que vem acontecendo, a natureza está triste. Então, vamos
alegrar a natureza, vamos cuidar, vamos amar, vamos preservar, vamos apoiar, vamos conservar, tá bom? E que Deus abençoe grandemente a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Que vocês gostem, curte, comente, compartilha bastante com seus amigos e familiares, né? Porque essa tag me chamou muita atenção. Muita atenção pelas perguntas e pelas respostas também, porque as respostas dessa tag é maravilhosa. Se a gente for estudar e analisar como que tá a natureza, você chora, você chora. O coração da gente aperta de ver como tá a natureza. Então vamos apoiar, tá? Vamos dar as mãos e vamos cuidar, amar a natureza, dar o apoio, dar, né, defender, porque a natureza é nossa, né? A natureza foi uma coisa que foi deixada por Deus, então vamos apoiar. E que Deus abençoe todos vocês, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá, pessoal? Tchau, tchau. Um beijo no coração de cada um de vocês. Para finalizar aqui, eu vou deixar uns versículos bíblicos que eu separei aqui, para que fala sobre a natureza, tá, gente? Aqui em Salmo... A Bíblia fala em vários versículos que falam sobre a importância de preservar a natureza, como o Salmo 19, versículo 1, Gênesis 1:31, Apocalipse 18:1 e 1 Coríntios 4:2. Em Salmo diz assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Em Gênesis 1:31, Deus viu tudo o que tinha feito, era tudo muito bom. Apocalipse 11:18. Iraram-se, na verdade, as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados, os mortos, e o tempo de darem recompensa aos teus servos, os profetas e os santos, e as que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruírem o que destrói a terra. Então, esses aqui são os versículos que eu deixei aqui. Vou deixar aqui para vocês meditar, para vocês aprofundar sobre a natureza, tá, gente? Porque é muito importante a gente estudar sobre esse tema, tá? E que vocês meditem bastante. E até o próximo vídeo.